Meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito de um dos temas mais polêmicos envolvendo a Igreja Católica, o Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos, adotado desde o Concílio de Trento, cuja primeira edição foi publicada em 1559. Né? Esse índice, primeiramente, se destinava a listar as obras que eram condenadas pela Igreja, principalmente pela sua teologia herética. Né? Isso foi feito no contexto das grandes guerras de religião que ainda aconteciam na Europa de meados do século XVI, quando o protestantismo teve o seu maior surto de crescimento e apenas começava a se esboçar a reação católica, né, a contra-reforma, que na segunda metade do século XVI e ao longo do século XVII vai mostrar os seus melhores frutos, né? Tanto na teologia, como na filosofia, como nas artes, né? Vai ser um dos períodos de maior esplendor da civilização ocidental, o período conhecido como período barroco. Mas em 1559 nós estamos ainda no princípio, né? E era primordial para conter o avanço da heresia que existisse um livro, né, que contivesse todas as obras que já foram condenadas, para impedir o seu alastramento, né, a difusão das suas doutrinas falsas e já condenadas por Roma. Como eu disse, esse índice de livros proibidos, em primeiro lugar, se relacionava apenas com a teologia e um pouco com a filosofia. Mas com o tempo ele foi se espraiando também para a literatura, né? As obras que eram julgadas imorais e também aquelas que continham, às vezes de forma indireta, né? Doutrinas heréticas, doutrinas falsas. Né? O próprio Camões, né, teve que passar pelo escrutínio de um padre que, graças a Deus, não quis censurá-lo, o frei Bertolomeu Ferreira, né, que deu o seu aval, que é famosíssimo em todas as edições de Os Lusíadas, aparece essa aprovação, né, da obra, dizendo que não existia nenhum problema e que as imagens dos deuses pagãos, né, eram apenas figuras de linguagem que se destinavam a ilustrar, né, de forma poética aqueles acontecimentos dos quais Camões tratava. Né? Então, era um frei mais esclarecido, mais inteligente, né, que certamente teve um julgamento muito acertado. Mas, infelizmente, isso não se deu em muitos outros casos. Né? E o Index, que começou com um propósito excelente, né, e uma medida muito salutar, acabou ao longo dos séculos seguintes se transformando numa outra coisa. E é isso que nós devemos tratar aqui de forma bastante resumida, mas para que vocês tenham uma visão, né, do problema que surgiu e das incompreensões a respeito da própria Igreja Católica que foram suscitadas por isso. Existe uma edição bastante recente do Index original, né, de 1559, que foi publicada pelo Centro Dom Bosco. Né? Nessa edição, eles apresentam vários artigos, né, como prefácios, e um deles, escrito pelo Cisne Silveira, fala a respeito da questão da autoridade, né? A forma como liberdade e autoridade passaram a ser vistas pela modernidade de forma completamente diversa. De modo que um índice de livros proibidos só pode ser visto pela mentalidade pós-iluminista como uma espécie de imposição tirânica. Né? A própria noção de liberdade se transformou muito. Cisne menciona no seu artigo a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, né? Que enxergava o homem como agrilhoado em toda parte onde existia sociedade. Ele nasce livre, mas está acorrentado em toda parte. Então, a liberdade é enxergada por um liberal, pela cultura liberal que passa a surgir a partir do século XVIII, como apenas no seu ponto de vista exterior. Né? É a ausência de uma coerção. É você, nas palavras de Voltaire, fazer o que quer. Né? E a noção interior de liberdade foi perdida.
Então, é evidente, qualquer força que se ponha contra esse livre exercício dos seus desejos, de você fazer o que você quer, vai ser visto como uma imposição tirânica. Vai ser vista como um problema muito grave que deve ser combatido. Então, a própria noção de autoridade vai ser confundida, vai ser misturada com a de autoritarismo, né? E a própria filosofia, a partir daí, vai se dedicar a atacar todas as formas de autoridade estabelecidas historicamente. Quando, em grande medida, a filosofia deveria se dedicar a legitimar certas autoridades que são muito importantes para ela mesma. E é isso que esse artigo vai dizer. A própria noção de liberdade, tal como vista pelos antigos e pelos medievais, pela civilização cristã, né, e que foi maximamente expressa por Santo Tomás de Aquino, é a de que a liberdade radica na vontade. Vontade essa que é apetite intelectivo do bem, né? Ou seja, que busca aquilo que é objetivamente bom, né? E a autoridade teria o seu papel como garantidora da liberdade interior, né? O próprio Sidney Silveira mostra a raiz do termo latino auctoritas, né? E diz ele que na sua raiz está a expressão fazer crescer. Ou seja, a autoridade ela é um instrumento do desenvolvimento e do crescimento do homem, porque ela compartilha verdades, né? Toda autoridade legítima é a autoridade da verdade, né? E, portanto, um empreendimento como a elaboração de um índice de livros proibidos, se esses livros realmente provocam a ruína das almas, a ruína da sociedade, é justo que esses livros sejam proibidos por uma autoridade legítima que é depósito da verdade, que é mãe e mestra como a Igreja Católica. Então não há nada de errado com a ideia do índex em si, né? Muito pelo contrário. Mas quando ele começa a se espraiar para o terreno da literatura, né, justamente no momento em que a Igreja Católica começa a perder toda a autoridade na sociedade em geral, isso vai começar a virar uma caricatura, né? E para mostrar isso para vocês, para ilustrar bem o que eu estou falando, né, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Esse vídeo, na verdade, eu tive a ideia de gravá-lo quando um rapaz me mandou da minha caixinha de perguntas por que Victor Hugo e Alexandre Dumas, dois escritores franceses muito famosos do século XIX, estavam no índex, né? Se existia algum problema nisso. E eu vou ler para vocês, né, e vocês vão ver que não apenas Victor Hugo e Dumas estão no índex, mas praticamente a civilização, a cultura moderna inteira está no índex. E vocês vão ver se existe ou não algum problema, né, na Sagrada Congregação do Índex, como ela se comportou a partir do século XIX principalmente. Vejamos aqui. Aqui nós temos de autores condenados, na última edição do Índex: Dante Alighieri, Giordano Bruno, Hugo Grosso, Thomas Hobbes, Blaise Pascal, João Calvino, René Descartes, Francis Bacon, Michel de Montaigne, Baruch de Spinoza, John Scott Erigena, Nicolas Malebranche, John Milton, João de La Fontaine, Moisés Maimônides, Joseph Addison, John Locke, Emanuel Swedenborg, George Berkeley, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot, Jean d'Alembert, Claude Adrien Helvétius, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Cesare Beccaria, Edward Gibbon, Jules Michelet, Erasmus Darwin, o avô de Darwin, Lawrence Sterne, escritor britânico, Nicolas de Condorcet, um dos grandes pensadores do tempo da Revolução Francesa, Immanuel Kant, Stendhal, romancista, Félicité de Lamennais, Giacomo Casanova, Heinrich Heine, o poeta alemão, Honoré de Balzac,
Georges Sand, a escritora francesa que usava o pseudônimo de Georges Sand, Pierre Proudhon, John Stuart Mill, filósofo, Ernest Renan, Alexandre Dumas, pai e filho, né? O filho autor da Dama das Camélias, Auguste Comte, Gustave Flaubert, Pierre Larousse, John William Draper, Gabriele D'Annunzio, Émile Zola, Henri Bergson, Maurice Maeterlinck, Anatole France, Jean-Paul Sartre, André Gide, Alberto Moravia, Nikos Kazantzakis, que escreveu A Última Tentação de Cristo, né, e Zorba o Grego, e Simone de Beauvoir. Ou seja, aqui está 90% da civilização ocidental, 90% da cultura, né, produzida nos últimos séculos. A pessoa que se abstém de ler tudo isso é um homem que está completamente, não vou dizer fora do seu tempo, é uma pessoa que não pode ter cultura superior. Ou seja, a Igreja Católica está proibindo, né, com um índice desses, qualquer fiel católico de ter cultura superior. O católico precisa ser ignorante. Ele precisa ser, desculpa, um retardado. É impossível qualquer pessoa se desenvolver, qualquer pessoa contestar a própria modernidade sem conhecê-la minimamente, sem ter acesso a todos os autores fundamentais da modernidade. Né? Então, óbvio que isso é um absurdo. Né? É evidente que é um absurdo. Mas isso revela três coisas. A primeira delas, e a mais evidente, né, é que o índex mudou de função. No primeiro momento, ele tinha a função de verdadeira autoridade, e autoridade na verdade, ou seja, de educar uma civilização que era profundamente cristã, né, e proibir certos livros que poderiam levá-la a certos desvios. E depois, o índex assume a função de mera censura mesmo. Ou seja, parece que de certa forma os próprios padres da congregação do índex sucumbiram à noção moderna de autoridade, né, transformando-a em puro autoritarismo. Ou seja, qualquer livro que tenha alguma coisa de imoral é absolutamente proibido para todos os fiéis católicos. Como se os católicos não tivessem nenhuma inteligência. Né? Como se não pudessem ser expostos ao mundo moderno, que é inteiro anticristão, né? E no qual eles precisam se virar de alguma maneira. Né? E essa é a segunda observação, né? Como a modernidade inteira é anticristã. É a segunda coisa que nós percebemos. Todos os autores modernos principais, aqueles que moldaram, né, a cultura liberal pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, como ela é inteira, né, anticristã na sua base, né, e especialmente anticatólica. Né? Mas em terceiro lugar, e eu acho que aí é o mais importante, nós vemos que a Igreja progressivamente vai se colocando numa postura defensiva, porque já não tinha autoridade intelectual na sociedade. E por isso precisa condenar por condenar. Né? Mesmo os grandes papas, né, do século XIX, os chamados papas antiliberais, todos santos, todos grandes homens, né, e cujas obras são importantíssimas para nós compreendermos, né, a postura correta da Igreja perante o liberalismo, mesmo eles acabaram adotando uma postura excessivamente defensiva, de condenar sim os erros da modernidade, mas de não saber muito bem explicar, né, qual era o problema na raiz dessas obras, e mostrando apenas que elas eram contrárias à doutrina católica. Né? Isso aí era mostrado exaustivamente, né? E esses papas fizeram um trabalho maravilhoso, né? Sensacional, em mostrar a incompatibilidade, né, do liberalismo, do socialismo que começava a surgir, dessas doutrinas modernas todas, né? Doutrinas iluministas, né?
do espiritismo, etc., com a doutrina católica. Mas não foram capazes, né, de expulsar isso da cultura. Porque a igreja realmente já tinha perdido há muito tempo a hegemonia cultural, a hegemonia intelectual, perdão, e precisava apenas condenar, né? Então é natural que a igreja passasse a ser vista como um local de repressão, né? Como uma instância autoritária, né? E não daquela autoridade que educa, né? Que, segundo a etimologia muito bem resgatada pelo Sidney Silveira, faz crescer. Infelizmente isso se perdeu. Em uma igreja na qual você não pode ler nada, né, realmente você nunca vai entender a modernidade, né? Então, o resultado disso é tornar os próprios intelectuais católicos inermes, né, diante dos problemas do mundo moderno. Nós temos que conhecer. Então, por que Victor Hugo e Dumas estão no Index Librorum Prohibitorum? Meu filho, é porque o Ocidente inteiro está. Né? O Ocidente inteiro está. Todos os homens letrados dos últimos 4 séculos, praticamente, né, estão no Index. Eu citei só alguns. Essa lista foi só de alguns. Né? Eu falei de socialismo e me lembrei agora do nome óbvio de Karl Marx, né, que não está nessa lista, mas que também estava no Index. Né? Então, realmente é impossível, né, é impraticável manter esse tipo de índice, esse tipo de lista. Né? Ainda mais no mundo em que nós estamos, né, onde a informação se alastra tão rápido, proibir um livro não vai adiantar absolutamente nada. Né? Não existem só aquelas tiragens pequenas que podem ser queimadas em praça pública e a informação vai se perder ali. De maneira nenhuma. Né? Tudo está na internet, tudo está disponível. Né? Então, a proibição não vai corresponder à eliminação daquela obra. Vai apenas tornar a Igreja Católica cada vez mais desinteressante para quem não a conhece.